Queridos e queridas, beleza? Como vocês já viram no título do vídeo, agora nós vamos começar uma nova parte falando sobre limites no infinito. Então, nós já vimos nos vídeos anteriores, quando nós falamos sobre as assíntotas verticais. Então, eu tenho aqui um determinado gráfico, algo bem simplesinho, e eu tenho, por exemplo, um valor que ele tende infinitamente, vamos dizer assim, a zero. Tá bom? E aqui, isso é um bom exemplo. Veja que aqui ele vai tendendo a zero conforme eu vou aumentando, tá bom? Só que além disso, além de assíntotas verticais, nós também temos assíntotas horizontais. O que são as assíntotas horizontais? Como já diz o próprio nome, é quando eu tenho uma função que, por exemplo, é praticamente o mesmo gráfico dá para fazer. Eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, e ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando de um determinado número. Eu posso ter tanto uma assíntota vertical vindo para a esquerda, para números negativos, quanto eu posso ter uma assíntota vertical indo para números positivos, e não precisa ser exatamente desse jeito a fórmula. Eu posso ter mais ou menos um gráfico assim, ó, que ele vai meio que senoidando aí, até que ele chega numa expressão bem pequenininha, variações bem pequenas, e conforme eu vou elevando meu número ao infinito, ele vai tendendo a determinado número, tá bom? Então, partindo disso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter mais ou menos uma ideia de como é que funcionam as partes da definição intuitiva, Vamos tratar primeiro da definição intuitiva de limite no infinito. Então, por exemplo, assim como está no livro, mas não é tão difícil se você já viu os vídeos até agora, seja f uma função definida em algum intervalo aberto de a até o infinito, e veja que é um intervalo aberto aqui, começando do a, até... e é aberto, tá bom? Porque infinito não é um número, infinito é simplesmente falar que ele vai infinitamente para a nossa direita. Então, partindo disso, eu sei que o limite de x tendendo a, na verdade de a não, perdão, de x tendendo ao infinito. Veja que eu estou tratando do infinito positivo. Do meu f de x é igual a L. Simples assim. Então, uma função que seria mais ou menos isso é se eu tivesse, sei lá, 1 sobre x ao quadrado, por exemplo. E conforme eu vou aumentando o número que eu vou colocando aqui, ele vai se tornando um número tão grande, tão grande, tão grande, que ele vai tender a zero. Tá bom? Então, se eu pegar aqui uma calculadora, deixa eu achar aqui a calculadora, que eu estou com a garrafinha bem na frente do menu. Calma aí, calculadora. Deixa eu colocar a garrafinha aqui atrás do monitor, fica mais fácil. Que aí pelo menos eu consigo enxergar o resto. Aí se eu pegar aqui, por exemplo, 1 dividido por, vamos dizer assim, 48 elevado ao quadrado, por exemplo, dá 2000. Veja que, é um número 4,38 papapá elevado a menos 4. Então é um número muitíssimo pequeno. Se a gente pegar 1 dividido por 100, por exemplo, que é 10 elevado ao quadrado, eu vou ter um número 0,01, e assim, conforme eu vou aumentando o meu número, ele vai se tornando cada vez menor e ele vai tendendo a zero, tá bom? Conforme eu vou me aproximando do infinito, ele vai tendendo a zero. Existe alguma outra função que eu possa ter uma assíntota desse jeito também? Existe. Por exemplo, essa funçãozinha aqui. Então eu tenho um limite, beleza? De x tendendo ao infinito positivo, tá bom? De qual função? Aonde essa função seja isso daqui, x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1. E qual que é o valor que ele se aproxima? Ele se aproxima de 1. Conforme eu vou aumentando aqui o bendito do meu número, ele vai se aproximando. Então, por exemplo, aqui eu vou ter se eu fizesse um 10, se eu pegasse, por exemplo, um 10, ficaria 109 para ser 99 para ser mais exato, sobre 101. Então veja que ele nunca vai se aproximar, Ele nunca vai ser um valor exato. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, 99 dividido por 101, vai dar 0,98. Se eu pegar um número maior ainda, se eu pegar, por exemplo, vamos fazer para ficar um número mais fácil. Vamos pegar aqui um 20 elevado ao quadrado. 20 elevado ao quadrado vai dar 400.
400 menos 1, 399. Então vão ser 399 dividido por 401. Então veja que ele vai se aproximando mais ainda. Antes aqui era 098, agora é 099. Conforme eu vou tendo o número mais próximo, então vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui 513 elevado ao quadrado menos 1 dividido por 513. Eu acho que não vai, essa conta não vai bater por causa dos parênteses. 513 elevado ao quadrado menos 1 dividido por 513 elevado ao quadrado mais 1. Ó, 0,999. Bem, vocês viram, né, que conforme eu vou me aproximando, conforme eu vou colocando um número maior aqui, ele vai tendendo a um número infinito, ele vai tendendo a 1 infinitamente, até que vai chegar uma hora que ele vai estar tão próximo do 1 que ele vai ser indiscernível, né? Eu não vou saber diferenciar entre esse 0,9 do 1, tá bom? E se eu fizesse com os números negativos aqui também? Né? Se eu fizesse com o meu limite tendendo ao infinito negativo. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o limite de x tendendo a menos infinito, tá bom? Dessa mesma fórmula, x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Ele também vai se tender a 1. Não se esqueça que aqui a gente está tratando de um número ao quadrado. Então, qualquer número elevado a uma potência par, ele se transforma em um número positivo. Então, no fim das contas, não tem como, por exemplo, eu chegar aqui no negativo. Então, é como se eu tivesse isso aqui. Por exemplo, aqui eu tenho tenho o meu gráfico, tá bom? Essa linha verde é o número 1, tá bom? E o vermelho, ele fica mais ou menos aqui, ó. Ele vai tendendo a 1, aí chega aqui embaixo, ele chega no 0, aí ele volta para cá e ele tende a 1 infinitamente, tá? Não desse jeito torto ao qual eu desenhei, mas ele tende infinitamente a 1. Então, assim, uma outra característica também, veja que eu estou apressando um bocado, que é para a gente já passar, né? Eu quero chegar logo na parte de derivada. Então, nós podemos ter, por exemplo, também, né, nós podemos ter funções que têm um limite à esquerda, que têm um limite à direita. Podemos ter funções, por exemplo, que ela tem uma assíntota à esquerda, uma assíntota horizontal à esquerda, então tendendo a números negativos, uma assíntota vertical em um determinado lado, e logo depois disso ela pode seguir, por exemplo, daqui e seguir um número quadrático, por exemplo. Eu posso ter desse jeito. Né? E não que ele vai tender a um determinado número. Então, uma coisa é eu ter uma assíntota vertical, que conforme eu vou tendo o número, ele vai sendo grande, tanto grande de forma negativa quanto grande de forma positiva. Então, eu estou tratando do módulo desse determinado número. Então, ele pode ser muito grande. Conforme ele vai ficando maior, ele vai tendendo a um determinado número, assim como essa função aqui. Outra coisa é eu ter uma função, ou ter uma parte de uma função, como por exemplo um x ao quadrado, que se eu tender o limite dele de x tendendo ao infinito, o limite dele é infinito. Porque ele não tem um domínio. O domínio dele são todos os números reais. Então qualquer número que você colocar aqui dentro, ele vai tender ao infinito positivo. Né? E tanto que se eu fizesse também o limite dele de x tendendo ao infinito negativo, de x ao quadrado, também vai ser infinito positivo, porque sempre vai ser um número positivo que vai sair daqui. E veja que ele, além de tudo, ele é contínuo. Então ele sempre vai ter um número, né? Eu estou testando a parte do limite, né? Só para poder demonstrar. Depois eu vou falar sobre limites que tendem ao infinito, de limites infinitos, né? Mas aqui eu já estou adiantando um pouco. Uma coisa é nós estarmos tratando de uma assíntota, que uma assíntota é quando o número está crescendo ou diminuindo, né? Para números muito grandes, e ele tende a um determinado número. Outra coisa é nós estarmos tratando de uma função contínua ao infinito de determinado número. Isso daqui é uma função contínua ao infinito de algum valor, tá? É uma função que tende ao infinito. Essa daqui é uma assíntota, então ela tende a um valor específico. Então ela vai tender a 1, vai tender a menos 10, vai tender a, sei lá, tipo 48 elevado à 34ª potência, tanto faz. Importante é que ele vai tender a um número, ao contrário daqui, que ele tende ao infinito. Seja o meu limite tendendo, seja o meu x tendendo ao limite
positivo seja meu x tendendo ao meu limite negativo. Beleza? Ah, e uma outra característica, eu posso ter várias assíntotas verticais da minha função, né? Mas se tratando de uma lógica, eu só posso ter no máximo duas assíntotas horizontais na minha função. Então eu posso ter várias quebras, eu posso ter, sei lá, tipo uma assíntota vertical aqui, eu posso chegar aqui, ele seguir, ele tem uma quebra em salto aqui, aí ele tende, depois desce, tem uma outra quebra em salto aqui, aí logo depois disso ele tende a uma assíntota vertical, uma assíntota horizontal, perdão. Então eu posso ter várias. Inclusive eu posso ter logo depois daqui, eu posso ter uma outra assíntota que veio daqui, aí chega aqui, ele pula, ele salta e daqui ele continua e ele segue uma outra assíntota. Vertical nesse caso. Só que a partir de um determinado ponto eu só posso ter uma assíntota horizontal. Tá? Então eu só posso ter duas assíntotas, uma seguindo para o infinito positivo, outra seguindo para o infinito negativo. Já assíntotas verticais eu posso ter várias dentro. Posso ter nenhuma, posso ter várias, seja lá quantas for. Beleza? Mas aí nós estamos falando sobre assíntotas tanto horizontais quanto verticais. E às vezes uma função pode ter duas. Como por exemplo, só para a gente terminar aqui, tá bom? Então eu posso ter o limite de x tendendo a um infinito positivo, tá bom? Dessa função aqui, tendendo ao infinito negativo, vamos trabalhar aqui, do inverso da tangente, né? Inverso da tangente do meu x, que vai ser, ele vai tender ao quê? Ele vai tender a menos π sobre 2. E se eu fizer o limite do meu x tendendo ao infinito positivo, do meu inverso da minha tangente de x, ele vai tender a π sobre 2 positivo. Então ele vai ficar mais ou menos uma função assim, ó. Então aqui é meu eixo, né? Deveria ser um pouco mais para o lado, né? Nossa senhora, coisa feia. Aqui, só que aí ele vai tendendo ao número, vamos dizer que essa minha linha vermelha aqui é o meu π sobre 2 positivo, e aqui embaixo é o meu menos π sobre 2 negativo. Beleza? Menos π sobre 2, né? Não preciso nem falar menos π sobre 2 negativo, que é redundante. Beleza, meus queridos e minhas queridas? É isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou começar a ter um ritmo um pouco mais rápido agora nos vídeos de cálculo, tá? Porque eu quero seguir com os vídeos de uma forma mais rápida. Beleza? Beijo na bunda, até mais!